Boa noite. De vez em quando surge uma campanha que associa uma data ou mesmo um período inteiro a uma cor específica. Um desses movimentos foi Setembro Amarelo, organizado pela Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio. A campanha teve como objetivo divulgar ações preventivas, considerando o fato de que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Aqui em nosso estado, a campanha foi coordenada pela Sociedade Pernambucana de Psiquiatria e CVV, Centro de Valorização da Vida. Mas o que estaria levando tanta gente a desistir da vida? O que de fato é possível se fazer para evitar o crescimento desses números? Como a psiquiatria intervém no controle da prática do suicídio? Para falar sobre o assunto, convidamos Karina Soares, advogada e coordenadora regional Nordeste do Centro de Valorização da Vida, e Amaury Cantilino, psiquiatra e professor do Departamento de Neuropsiquiatria da UFPE. Boa noite, sejam bem-vindos. Bom, e para a gente começar esse debate, uma pergunta que eu faria está relacionada ao tabu que existe em torno do tema suicídio. O que de fato está por trás? Por que é tão difícil abordar esse assunto? Eu gostaria de começar com o Dr. Amaury. Claro, Valdir. É um prazer para mim estar presente aqui de novo no Opinião Pernambuco, que é um programa que eu acho muito valioso pela profundidade com que trata os fatos. Bem, tem um tabu realmente relacionado ao suicídio. As pessoas elas não gostam de falar de morte, muito menos de morte da própria pessoa, né? E aí, no final das contas, a gente, com essa campanha, a gente tem tentado quebrar um pouco desse tabu. Há muito receio da sociedade quanto a, será que se a gente falar sobre suicídio as pessoas vão se matar mais? Isso não parece verdade. Inclusive, observa-se que é um mito, inclusive, na medicina, os médicos pensarem o seguinte, se eu abordar esse assunto com o meu paciente, será que isso vai induzir nele pensamentos suicidas? Na verdade, não. A gente observa que mais de 50% das pessoas que se matam procuraram um médico nas 2 semanas que antecederam seu suicídio. Não necessariamente psiquiatras, clínicos gerais. E aí, a gente percebe que quando a gente aborda o assunto, a gente dá uma oportunidade para que a pessoa fale sobre aquilo ali que está na cabeça dela e aí, eventualmente, a gente possa intervir mais precocemente. E a mesma coisa a gente pensa em relação à imprensa hoje em dia. Então, a gente sabe que os números relacionados a suicídio têm sido alarmantes e a gente percebe que falar sobre o assunto, na verdade, faz com que as pessoas procurem as soluções, procurem os tratamentos e não, na verdade, se matem. Na sua opinião, doutora Karina, por que é importante abordar essa questão? Olha, o X da questão, eu diria, Valdir, que é exatamente a forma como esse tema é abordado. Se ele for abordado de forma sensacionalista, de forma a enfatizar aquele ato, realmente ele pode ter um aspecto negativo. Mas se ele for abordado como nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo, no seu programa, eu queria até lhe parabenizar por isso, de forma responsável, enfocando que é possível prevenir o suicídio, né? Então, a gente pode usar esse tema como forma de deter o problema e não como forma de aumentá-lo. Vamos entender um pouco agora essas estatísticas. A gente colocou aqui na abertura do programa um número de 40 pessoas, né, que cometem suicídio de uma pessoa a cada 40 segundos, o que é um número bastante elevado. O que está por trás disso? O que é que está acontecendo? Isso é típico desse momento, do momento da nossa sociedade agora, ou isso é uma coisa que ao longo da história da humanidade é recorrente? Olha, Valdir, em primeiro lugar, esse próprio número a gente tem que olhar com uma certa ressalva também, porque são 800 mil pessoas aproximadamente a cada ano no mundo, mas esse número você não tem absoluta certeza de que ele é apenas isso, pode ser até pior. Por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente fala em termos de números de suicídios, a gente tem que ver que casos têm sido realmente notificados como tal. Então, por exemplo, quantos acidentes de carro não são de verdade um suicídio, em que a pessoa simplesmente decidiu tomar uma ação suicida que parecia um acidente. Então, a gente acha que esse número é ainda maior, né? E, além disso, a gente ainda tem que contar que para cada caso de suicídio pode ter até 10 casos de tentativas. Então, é um número muito, muito grande, muito cruel para se trabalhar. O Brasil, ele estaria em que situação, se a gente fizer um comparativo com outras nações? Olha, em termos absolutos, em números absolutos, o Brasil está em 8º lugar no mundo, que parece uma coisa bem preocupante. Mas se a gente olhar
em números relativos, que a taxa de suicídios, o número de suicídios a cada 100 mil habitantes, a gente passa para 113º, que é um número bastante controlado, por assim dizer. Mas eu diria, Valdir, que para a pessoa que tem um suicida na família, uma pessoa que tem vontade de cometer suicídio, um único caso é suficiente. Então não adianta você dizer, mas o Brasil está controlado. Se eu tivesse um caso na minha família, para mim já seria alarmante. Os suicídios estão associados a causas as mais diversas, né? Aí eu perguntaria, doutor Amaury, se a causa ela sempre está relacionada a uma patologia ou não? Quer dizer, é sempre consequência de uma doença o ato de suicídio ou não? É muito interessante essa pergunta, porque a gente pensa o seguinte, o ser humano é o único animal que pode escolher se ele vai se manter vivo ou não, não é? Instintivamente, todos os outros animais, eles buscam a vida, eles buscam a sobrevivência, e o ser humano, eventualmente, ele escolhe morrer, né? Agora, por que é que ele escolhe morrer? A gente observa que em mais de 90% dos casos de suicídio, há um transtorno mental associado. Na grande maioria das vezes, depressão. E a depressão, ela modifica o jeito que a pessoa pensa. Ela modifica o jeito que a pessoa pensa em relação ao futuro. Ela pensa de uma maneira mais pessimista em relação ao futuro. Ela fica com uma visão muito negativa em relação a si mesma e fica com uma visão muito negativa em relação ao meio que a circunda. Então, a depressão, ela muda realmente a forma que a pessoa percebe a realidade. E aí, consequentemente, faz com que o mundo ele pareça muito mais sombrio, muito mais tenebroso, muito mais problemático do que de fato ele é. E aí, essa forma de pensar, muitas vezes leva a pessoa a querer se matar. O transtorno bipolar é um outro transtorno que também modifica muito a forma da pessoa pensar nos quadros agudos. E também, esquizofrenia tem sido muito relacionada a suicídio. Então, em mais de 90% dos casos, a gente vai observar que tem algum transtorno psíquico que poderia ser tratado e, eventualmente, evitando esses quadros de suicídio. No caso específico do transtorno, da depressão, a gente tem aí um problema mental, né, considerado pelo âmbito da psiquiatria, e que decorre de quê? Quer dizer, o que é que faz com que as pessoas desenvolvam a depressão? Os problemas de uma sociedade, uma crise que afete um determinado momento na história de um país, isso são elementos que de alguma forma podem contribuir para o agravamento, ou para o desenvolvimento, para o desencadeamento de um transtorno bipolar ou de uma depressão, de algum trauma psíquico, doutor? A psiquiatria enxerga que qualquer transtorno mental ele tem um componente biológico, um componente psicológico e um componente social. Cultural, social relacionado ao estresse. Do ponto de vista biológico, a gente sabe que a depressão ela tem um componente genético importante. A gente sabe que tem alterações de neurotransmissão cerebral, a gente sabe que tem alterações de função de determinadas regiões cerebrais, como por exemplo hipocampo, alteração de concentração de substâncias, como por exemplo BDNF. Então tem uma série de alterações biológicas que a gente observa nitidamente presente, mais frequentemente em pessoas que têm depressão do que pessoas que não têm depressão. Além disso, a maneira com a qual a pessoa aprendeu que o mundo funciona, a maneira com a qual ela foi educada, a maneira com a qual houve as relações parentais, a sua história de vida também pode ser, vamos chamar assim, estressogênica, né? Ou seja, o próprio fator psicológico também pode colaborar para uma vulnerabilidade à depressão. E um terceiro elemento, que é esse elemento social, ambiental, cultural, também está muito presente, né? A gente sabe que nós temos que lidar com uma série de demandas sociais e a gente observa que em cidades maiores, quando a gente observa mais estímulos, mais demandas, mais pressão por produtividade, a gente tem mais taxas de depressão. Então, esses três componentes juntos, eles formam todo um terreno que vai ser, de alguma forma, propício para o aparecimento de depressão e, consequentemente, também pensamentos suicidas. Nós tivemos aqui agora apenas alguns exemplos de problemas que podem decorrer em um suicídio, né? No caso de uma cidade como Recife, uma
capital, aqui na região Nordeste, com seus problemas, né, onde as pessoas elas enfrentam suas dificuldades. Esse tipo de problema ele é muito comum, ele chega com muita frequência ao CVV, por exemplo, e de que maneira as pessoas que são voluntárias e que trabalham para a ONG, para essa ONG, elas estariam preparadas para lidar com questões que são questões essencialmente do campo da saúde? Certo. É o seguinte, os voluntários do CVV, eles são leigos do ponto de vista médico. Nós não somos nem psicólogos, nem psiquiatras, mas nós temos um treinamento bem intenso de formação. Dura cerca de 3 meses para você se tornar um voluntário e, a partir daí, são treinamentos recorrentes. Qual é o objetivo disso? Preparar a pessoa para uma escuta ativa, para facilitar o desabafo. Então, nosso papel, na verdade, não é terapêutico. A gente não faz acompanhamento, a gente simplesmente facilita o desabafo disso que o Dr. Cantidini falou, dessas emoções represadas, dessas pressões represadas do dia a dia. Então, chegam para a gente tanto casos patológicos de depressões, esquizofrenias, transtornos bipolares, como chega também pessoas com problemas do dia a dia. Pessoas que estão sofrendo problemas de relacionamento, por exemplo, pessoas que estão com problemas financeiros, que está bastante, né, na moda, poder-se dizer assim. Problemas financeiros, problemas emocionais, problemas amorosos. Então, junta tudo isso um pouco, e se a pessoa não tiver a oportunidade de botar isso para fora, vira uma panela de pressão. E isso pode sim desencadear uma ideia suicida. Então, a gente trabalha no sentido de diminuir essa pressão, de permitir que a pessoa coloque isso para fora, discuta um pouco sobre isso. Por exemplo, chegam para a gente casos de alcoolismo, de dependência química. Então, são casos também que, se não forem tratados, se a pessoa não tiver a oportunidade de rever aquela atitude dela, pode no futuro vir a ter consequências bem sérias. Doutor Amaury, a gente falou dessas questões, mas de repente a causa de um suicídio pode ser uma decepção amorosa, né? É muito comum, inclusive, né, pessoas entrarem, e às vezes até penso que numa idade mais jovem isso pode ser até muito frequente por conta do desencadeamento de paixões, né, que podem levar a atos extremos no momento da perda. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre esse tipo de casos, né, específicos que envolvem jovens que cometem suicídio por uma questão que aparentemente banal, né? As pessoas não entendem como que uma pessoa morre ou se mata porque perderam apenas porque foi cortado um relacionamento. Esse apenas, Valdir, não sei a opinião do Dr. Cantilini, mas apenas tinha que ser bem entre aspas, porque apenas significa para a gente que já está em outra fase de vida, que já está estabilizado emocionalmente. Então, para a gente, nesse momento, talvez, uma desilusão amorosa a gente tirasse de letra. Mas para um jovem que está começando, que acha que aquilo é o grande amor da vida dele, que não sabe viver sem aquela pessoa, então perder aquela pessoa pode tirar toda a base dele. Fora isso, tem um componente importante para a gente analisar, que é o seguinte: dificilmente existe uma causa única para a ideia suicida. Geralmente existe a gota d'água. Então, provavelmente, essa perda amorosa foi a gota d'água. Ele tinha, talvez, desestrutura familiar, baixa autoestima, falta de relacionamentos pessoais ou sociais. Então, tem uma série de coisas que o problema de relacionamento amoroso pode ter sido a gota d'água. Doutor Amaury, gostaria de ouvir o senhor também sobre isso. Eu acho que a Karina foi perfeita na avaliação dela. E aí some-se a isso um adolescente, né? Com suas próprias características adolescentes, né, de uma certa impulsividade, de um certo imediatismo, inundado com esses sentimentos desagradáveis, né, e com essa percepção de desamparo, de desamor e etc. Então, certamente, assim, uma pessoa que tem já algumas crenças, né, com autoestima baixa, com uma crença relacionada a um desamor, a um desamparo, a uma falta de autonomia, de repente, diante de uma situação dessa, ela pode se ver numa situação que ela perceba como desesperadora, né? E com a desesperança em relação à possibilidade de mudar aquele sofrimento, que são os 2 Ds mais perigosos diante de qualquer quadro, né? É o desespero e a desesperança. E a gente observa que pessoas que têm sentimentos desagradáveis muito intensos, seja por causa de uma característica como a própria adolescência, seja por causa de um transtorno psíquico, somado a esses fatores, certamente pode levar ao ato suicida. Nós precisamos fazer o primeiro intervalo, para daqui a pouco a gente continuar discutindo esse tema, e
Esperamos você, né? O nosso intervalo é bem curtinho, então daqui a pouquinho a gente retoma. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, hoje com o tema suicídio. Participam do programa Karina Soares, advogada e coordenadora da Regional Nordeste do Centro de Valorização da Vida, CVV. Amaury Cantilino, psiquiatra e professor do Departamento de Neuropsiquiatria da UFPE. Bem, no bloco anterior eu me atrevi a dizer que é muito frequente, né, e talvez eu não devesse dizer isso, porque eu não sou nenhum especialista no assunto, mas eu falei que é frequente. Eu queria que vocês confirmassem ou discordassem dessa minha colocação. E como que essa coisa se dá aqui em Pernambuco? Né? É muito frequente isso acontecer com os nossos jovens, doutora Karina? Olha, na nossa percepção, Valdir, chegam muitos casos, principalmente no nosso atendimento do CVV, nós temos atendimento telefônico 24 horas e temos atendimento via chat, e-mail, Skype, internet, enfim. Então, o que acontece? No telefone não é muito comum a gente ter a juventude. Os jovens não têm mais hábito de usar o telefone, a verdade é essa. WhatsApp. Exatamente, agora é a geração totalmente digital. Mas no nosso atendimento via chat, e Skype, e-mail, assim, a quantidade de adolescentes e até crianças buscando o nosso serviço é muito grande. Então, por exemplo, eu já fiz atendimento de crianças de 10 anos de idade com ideia suicida no chat. E já fiz também atendimentos de adolescentes vítimas de bullying, por exemplo, que são coisas que muitas vezes eles não têm coragem de conversar com os pais, de conversar com os professores, né? E com a gente eles conseguem desabafar sobre isso. Então, assim, a frequência é muito grande, tanto que suicídio hoje já é a segunda causa de morte entre jovens, de 15 a 30 anos. Então, isso no mundo, no Brasil? No mundo. No Brasil também? Também, é a mesma tendência. Doutor Amaury. No Brasil, a gente tem uma característica que é interessante. Talvez a gente observe um número de mortes menor do que em outros países, quando a gente pensa em números relativos, né? E também a gente observa que dentro do Brasil existem diferenças regionais. Se a gente não levar em conta a possibilidade de falta de notificação, no Nordeste a gente tem menos suicídios do que no Sul do Brasil. Isso pode se dever a um fator importante, que parece bobo, mas é o sol, a exposição ao sol. A exposição ao sol tem tanto um fator biológico importante, porque quanto mais você se expõe ao sol durante o dia, né, logo cedo, durante a manhã, você vai ter uma regulação do ritmo circadiano, que é o ritmo biológico, o nosso relógio biológico. E quanto mais regular for o relógio biológico, menos você tem depressão, menos você tem desencadeamento de novos episódios de transtorno bipolar. Esse é um aspecto. E outro aspecto é que o sol, o calor, coloca as pessoas para fora de casa. Então, uma vez fora de casa, as pessoas interagem muito mais, as pessoas convivem muito mais com a comunidade, as pessoas têm um senso de pertencimento social que é maior do que quando a pessoa vive no frio dentro das suas próprias casas. E um dos fatores que são mais protetores em relação ao suicídio é a sensação de amparo social, é a sensação de pertencimento. É por isso que a gente observa que pessoas que fazem parte de alguns grupos, sejam grupos culturais, sejam grupos religiosos, elas têm uma tendência menor a pensarem em se matar quando estão diante de situações de conflito ou de grandes dificuldades. O senhor falou do Nordeste em relação a São Paulo. Isso já aconteceria países tropicais em relação aos países europeus? Exatamente, exatamente. A Suíça é o país de maior número de suicídio? Não. Na verdade, aqui, só contextualizando um pouco melhor, o estado que maior número de suicídios é Rio Grande do Sul. O mais frio? Sim. Isso. Né? É curioso. Doutor, as pessoas, a gente falou aqui que é tabu o tema suicídio, mas a gente percebe que algumas pessoas, elas têm um certo receio de procurarem um tratamento psiquiátrico, né? Procurarem uma orientação mais profissional para problemas mental de toda ordem. Isso, às vezes, a família, ela não conduz e, às vezes, a pessoa também não se autoconduz, né? Não toma essa atitude. Por que é tão difícil? E até que ponto esse tipo de realidade acaba atrapalhando e pode acabar favorecendo
o aumento em números estatísticos como esses que a gente está colocando aqui hoje no programa, de 40 segundos para cada suicídio no mundo. Foi fundamental a sua pergunta e foi uma grande oportunidade para a gente esclarecer a população em relação a isso. Porque existe um certo estigma relacionado ao transtorno psíquico. E existe um certo estigma relacionado ao tratamento dos transtornos psíquicos. Então a pessoa pensa, se eu for ao psiquiatra, significa que eu estou louco, né? As pessoas da família, eventualmente até os vizinhos, etc., se você está fazendo um tratamento com o psiquiatra, um tratamento com medicações psiquiátricas, começam a olhar meio de banda, começam a desconfiar da sua sanidade mental, né? Começam a criticar o seu tratamento, o que é uma coisa terrível, uma coisa horrorosa. Imagine que nós ficamos com o paciente, né? Avaliamos, fazemos a anamnese, observamos eventualmente até um risco de suicídio, a gente tenta implantar uma estratégia de tratamento, seja ela medicamentosa, seja ela psicoterápica, a gente tenta arrumar aquilo ali. E aí prescreve alguma medicação eventualmente, e aí quando chega em casa, aí o irmão, ou a tia, ou o vizinho diz, mas você vai usar essa medicação, isso aí causa dependência, e às vezes não sabe nem exatamente do que está falando, né? Um exemplo típico é antidepressivo. Os antidepressivos são medicações que não provocam dependência, né? Ao contrário do que muita gente pensa. É diferente dos tranquilizantes, dos benzodiazepínicos, que esses sim, podem provocar dependência. E outra coisa que eu digo, assim, que eventualmente as pessoas dizem, mas esse remédio aí são remédios que podem viciar, a pessoa vai ficar dependente dele. Uma coisa é você ficar dependente, outra coisa é você precisar do remédio. Então, uma pessoa que usa remédio para hipertensão, ela precisa do remédio para hipertensão ou ela é dependente do remédio para hipertensão? Eu uso meu óculos para que eu possa enxergar bem, né? Se eu tirar meu óculos, eu enxergo mal. Eu vou dizer que eu sou dependente do meu óculos? Existem critérios específicos para que a gente diga que a pessoa tem dependência, que envolve tolerância, síndrome de abstinência, compulsão pelo uso, e nada disso o antidepressivo dá. É importante que a gente ressalte esse aspecto. Doutora Karina, já esse receio não existe, ou suponho que não deve existir, das pessoas quando decidem procurar o CVV. Por incrível que pareça, a gente também sofre um pouco disso. Apesar do nosso atendimento ser anônimo, ser totalmente, a gente usa um sigilo como uma base realmente, tudo que é conversado fica entre o voluntário e a pessoa que procurou. Eu já ouvi, por exemplo, de pessoas dizendo, eu nunca imaginei que eu ia precisar de um negócio desse. Então, assim, é como se fosse precisar de um médico ou de um suporte psicoterápico. Ou procura e não conta para ninguém? Exatamente, não, é um tabu. Então, muitos narram para a gente exatamente esse tabu que a Mauri estava falando, de que, não, mas eu não posso procurar um psicólogo, porque senão vão pensar que eu estou doida, o psiquiatra menos ainda, eu não quero tomar remédio porque vou ficar dependente. Então, isso a gente percebe muito claramente nos nossos atendimentos no CVV. Vamos para outro ponto, a frustração profissional. Isso é também desencadeador de um suicídio? Sim, pode sim. Sobretudo no mundo que a gente vive com uma pressão tão grande, né, pelo trabalho, pelo ganho financeiro e etc. Então, eventualmente, você não conseguir, por exemplo, passar no vestibular, ou eventualmente não perder o emprego, né? Ou eventualmente falir a sua empresa. Então, muitas vezes são quadros que provocam um sofrimento muito significativo. E quando a pessoa tem no trabalho o seu único pilar da vida e ele perde aquilo ali, isso é particularmente perigoso. O ideal na vida é a gente ter alguns pilares, né? Um pilar no trabalho, onde a gente pode enxergar naquilo ali uma fonte de prazer, um pilar na família, um pilar nos filhos, os amigos, né? Ou uma religião, enfim, a gente tem alguns pilares, porque aí, quando um não dá certo, a gente tem onde se segurar. Uhum. Eventualmente, algumas pessoas fazem do trabalho a sua única fonte de energia, a sua única fonte de vida. E aí, quando eventualmente alguma coisa desmorona nesse trabalho, é como se desmoronasse a própria vida do indivíduo, né? O suicida é um covarde, doutor? Não, eu acho que o suicida é uma pessoa que sofre bastante, né? Foi uma pessoa que sofreu tanto que, no final das contas, a vida lhe pareceu insuportável. Agora, o importante dessa história é que, muitas vezes, a pessoa que
que tenta o suicídio ou que consome, ou que consuma o ato, ela pode não ter a percepção de que aquilo ali pode ser transitório, né? Ela muitas vezes tem a desesperança, ela acha que sofre e que aquilo ali não vai mudar, né? E é curioso como não consegue perceber a ideia da fase, né? Pode ser uma fase, isso, um ciclo que esteja se fechando ali. Porque é curioso, mas a gente tem a impressão de que a gente não vai conseguir se adaptar a situações adversas, né? Mas se você conversar com pessoas que tiveram pernas amputadas, pessoas que ficaram cegas, pessoas que faliram, pessoas que enfrentaram grandes problemas na justiça, você vai observar que durante alguns meses a pessoa ficou mal, né? Vivenciou aquele luto, aquela situação que é complicada. Mas se você perguntar a essas pessoas 1 ano depois, 2 anos depois, se elas sofrem do mesmo jeito que sofriam quando descobriram ou quando se viram diante daquela situação complicada, elas vão dizer que não, né? Nós temos uma tremenda capacidade de adaptação, todos nós humanos, né? E nem sempre a pessoa que tenta o suicídio percebe isso. E aí o legal de fazer o trabalho que nós fazemos é a gente perceber, você deve também ter essa oportunidade, né? Perceber pessoas que estavam desesperadas, né? À beira de cometer o suicídio e que depois, passado 1 mês, 2 meses, 3 meses, agradecem a gente. Ainda bem que você esteve presente na minha vida, você fez diferença e hoje eu estou aqui porque você me disse aquela palavra, porque você fez aquele tratamento, porque você me deu aquele amparo, né? E aí isso faz toda a diferença, né? Ela perceber que aquilo ali pode ser uma fase e que aquilo ali pode gerar uma oportunidade, aquela dificuldade também pode gerar uma oportunidade de enfrentamento, de fortalecimento. Quantas vidas já devem ter sido salvas, doutora Karine? Sem dúvida, muitas. O que a gente pode dar como depoimento pessoal, porque como nossos atendimentos são sigilosos, então a gente não tem contato com os atendimentos uns dos outros voluntários. Mas eu já tive, por exemplo, casos de pessoas que eu atendi em extremo desespero e desesperança, né? Naquele momento que a pessoa não vê saída, e ao desligar o telefone eu digo, poxa, essa pessoa eu não consegui ajudar, eu acho que eu não consegui ajudar. E fiquei assim, extremamente pesarosa. Mas 2 semanas depois a pessoa ligou para agradecer e dizendo que foi determinante a conversa que a gente teve com ela. Então, assim, fora isso, N outras pessoas que já ligaram dizendo, olha, eu estou viva hoje graças ao CVV. Então, assim, a gente faz um trabalho que é anônimo, é um trabalho que não é fácil, mas é um trabalho que é extremamente gratificante, sem dúvida. A gente está aqui relacionando alguns pontos, né, que podem ser os desencadeadores, né, do suicídio. E, além desses que a gente falou, tem um que eu queria puxar agora, que é a questão das drogas. E tem pessoas que chegam, né, a cometer o suicídio, né, tomadas pelo vício. Né, e, às vezes, não só uma droga pesada, mas, às vezes, até drogas consideradas lícitas, né, e que levam a isso. Que relação, de fato, vocês veem entre o consumo de drogas, o envolvimento com drogas e se chegar a esse extremo de tirar a própria vida? Pois muitas vezes as pessoas até usam a droga como um remédio para o seu próprio sofrimento. Para tentar evitar o suicídio. Exatamente, né? Não necessariamente o suicídio, mas o sofrimento. A dor. Né? A dor de poder eventualmente enfrentar, né? De ter que enfrentar alguns aspectos da vida, né? Além de ser uma situação que ocorre muito frequentemente, pessoas que são mais impulsivas, né? Que têm um comportamento mais compulsivo, e aí buscam na droga aquele prazer instantâneo, né? Mas, sem dúvida, a gente observa com certa frequência, né? Sobretudo numa fase onde às vezes a pessoa está com uma dependência da droga tão significativa, né? Do álcool ou do crack, que ela começa a perceber a quantidade de perdas que ela já teve por causa daquela substância. Ela tenta escapar, mas ela percebe que perdeu a liberdade dela por causa da droga. Ela não tem mais a liberdade de escolher se ela vai usar ou não usar. E ela se sente impotente, ela se sente incapaz de lidar com as perdas que ela tem por causa da droga e com as perdas que ela vai continuar tendo por causa daquilo ali, né? Então, e as drogas são especialmente perigosas se forem associadas a outro fator de risco de suicídio. Então, por exemplo, depressão e drogas, transtorno bipolar e drogas. Não é? Então, assim, isso potencializa o efeito.
do fator de risco. O risco de suicídio aumenta muito quando esses fatores são correlacionados. Além disso, o sentimento da gente lá no CVV também é que as drogas elas acabam induzindo ideias suicidas também nos familiares. Porque assim, ter um familiar dependente é uma dor profunda, uma dor emocional muito grande, de você querer ajudar aquele familiar e não conseguir. Então, isso também gera um sofrimento que não é só da própria pessoa que é dependente, é de todo o entorno dela. É bem perigoso isso. Eu estou curioso com a forma como vocês preparam os voluntários para lidar com essa diversidade tão grande de questões. É o seguinte, a gente não pode preparar caso a caso, porque o número de casos que podem chegar para a gente é infinito, né? Qualquer possibilidade de qualquer ser humano que tenha qualquer ideia, na verdade. Então, o que a gente prepara, na verdade, é para o voluntário lidar com o sentimento do outro, com a dor que ele traga, com a história que ele traga, ou qualquer que seja. Então, independente da causa que esteja levando aquela pessoa... Exatamente. A gente não se foca muito no problema que a pessoa está trazendo, e sim no sentimento que ela traz, que é geralmente dor, sofrimento, desesperança. Né? Eventualmente chega para a gente, Valdir, sentimentos bons também. Por exemplo, uma pessoa chega para compartilhar uma coisa boa que aconteceu nela. Simplesmente por quê? Porque ela não tem com quem conversar. Né? A solidão é o verdadeiro problema dela. Então, acontece uma coisa boa, ela não tem nem com quem compartilhar. Então, nós estamos lá também para isso. Não é só para as coisas ruins. Mas, normalmente, assim, os voluntários são preparados para absorver o sentimento dela. Né? Em que situações o CVV, quer dizer, as pessoas que trabalham junto ao CVV, elas são orientadas para encaminhar, por exemplo, as pessoas para um acompanhamento psiquiátrico? É o seguinte. Eu gostaria de pedir a vocês permissão para a gente chamar o intervalo. Sim. E logo no retorno a gente dá prosseguimento Tá a bom. essa nossa conversa. Ok. Então a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, hoje com o tema suicídio. Nossos convidados são Karina Soares, advogada e coordenadora regional Nordeste do Centro de Valorização da Vida, CVV, e Amaury Cantilino, psiquiatra e professor do Departamento de Neuropsiquiatria da UFPE. Bem, no bloco anterior eu fiz exatamente a pergunta, né, em que momento ou de que maneira os voluntários do CVV são preparados para, diante de um problema, perceberem que é um caso que deve passar por um acompanhamento médico. Valdir, como eu disse a você anteriormente, a gente não é profissional, os voluntários não são profissionais, então a gente não tem competência para fazer diagnósticos. Por mais que a pessoa trace todo um quadro de depressão, por exemplo, e a gente é bem familiarizado com isso, porque tem que estudar, tem que conhecer um pouco, a gente não é habilitado a diagnosticar a depressão. Então, nós simplesmente facilitamos o desabafo daquela pessoa e se ela manifestar interesse em procurar ajuda médica, a gente apoia qualquer que seja a decisão dela. No momento suicida, se ela tiver ligar e dizer, olha, eu estou pensando em cometer, eu estou cometendo agora, nesse minuto, a gente pode oferecer a ela ajuda, inclusive de bombeiros, de SAMU, se você quer, você permite que eu lhe ajude. E aí a gente pode pegar o endereço dela e mandar ajuda médica. Faz parte da ética comunicar aos familiares aquele problema naquele momento? Não, porque assim, um dos nossos pilares realmente é o sigilo. Então a gente tem um sigilo com a pessoa que procura o CVV que ele é absoluto. Então a gente respeita integralmente esse sigilo. Doutor Amaury, a gente está trazendo aqui esses tópicos e é claro que, quer dizer, eu não sei se seria possível fazer uma distribuição de por depressão, a gente tem esse diagnóstico, né, por questões profissionais, por questões de perdas amorosas, perda de entes por morte, né, assim, ter um balanço de cada caso. Não sei se Karina teria até, né, como fazer esse levantamento para a gente. Mas, assim, dentro dessa relação tem um outro ponto que eu gostaria de trazer, que é extremamente delicado. Extremamente delicado, que a gente sabe, né, que nós sabemos que vivemos numa sociedade extremamente preconceituosa, onde alguns direitos eles são completamente cerceados, né, e que movimentos sociais eles vão sendo forjados, né, cotidianamente para tentar criar uma frente de resistência ao conservadorismo, né, aos preconceitos que existem. Um desses preconceitos é em relação aos homossexuais, às pessoas homoafetivas.
E a gente sabe de casos de pessoas que chegaram ao extremo de tirar a própria vida porque não suportavam essa pressão da sociedade. Né? Essa questão do suicídio, ela está ficando distante pelo fato de que a comunidade LGBT está cada vez se libertando mais dessas pressões da sociedade? Doutor Amaury. Eu acho que a gente vive um momento muito interessante atualmente, que a gente vive uma nova revolução. Não é? A gente teve uma revolução agrícola há cerca de, 10 mil anos atrás, a gente teve uma revolução industrial há cerca de, 200, 300 anos atrás, e atualmente a gente vive uma revolução da comunicação. Eu acho que talvez as pessoas não tenham se dado conta do tamanho do poder, né, e também das transformações que a internet e as redes sociais estão provocando, né? E aí, nesse sentido, a gente observa que, assim, eu imagino que quem era minoria, hoje percebe que não é sozinho, né? Então, você que era minoria em algum aspecto, conhecia uma ou duas pessoas, de repente, com a rede social, você percebe que você não é só uma ou duas pessoas, né? Você faz um grupo de milhares de pessoas. E aí, de repente, você tem uma minoria que tem corpo, não é? E aí você começa a trocar informação. E aí, no final das contas, você percebe assim que começam a se encontram com outras minorias. De repente, várias minorias formam um grande corpo que já vira até uma maioria e ganham poder de pressão social, poder enfim, de aparecer na mídia, de colocar a sua voz, de colocar a sua vontade e de ser aceito. De lutar ao invés de se entregar. Pois é, e de se integrar, né? E fazer perceber quais são os seus anseios, fazer com que as pessoas consigam empatizar com a sua história, né? E aí, consequentemente, se integrar da maneira como elas se sentem bem, né? Eu acho que, ao contrário do que muita gente pensa, eu acho que a gente vive hoje um mundo melhor nesse aspecto, né? Acho que cada vez mais as pessoas conseguem ser mais autênticas, convivendo com o diferente. E esse é o nosso grande desafio, né? Nós vivemos em cidades muito grandes, e a gente conseguir conviver arranjar formas e fórmulas de conviver com o que não é igual a mim, né? Mas que eu preciso dele para formar esse corpo social e fazer a roda girar, né? Doutora Karine, que valores eles acabam sendo colocados ou são utilizados como plataforma numa organização como o CVV? Quer dizer, a gente sabe, a gente tem visões existencialistas, filosóficas, religiosas, ou seja, são valores os mais diversos que podem ser construídos e disseminados numa sociedade. Como que o CVV lida com essa diversidade para poder atender casos que também são muito diversos? Isso. Seguinte, em primeiro lugar, a CVV é uma entidade humanitária, antes de tudo, e é a religiosa. Isso nos permite acolher pessoas das mais diferentes religiões, dos mais diferentes credos ou falta de credos, enfim. Isso nos dá uma liberdade de lidar com o outro na sua essência. Ele pode ser integralmente o que ele é com a gente. Isso é muito libertador, dá um poder de libertação. Com relação à questão anterior, voltando rapidamente à questão da sexualidade, eu concordo que a gente, em termos de sociedade, a gente avançou muito. Só que o sofrimento é uma coisa muito individual. Então, muitas pessoas ainda sofrem porque socialmente estão conseguindo se encontrar, mas no seio da sua família não. Tá? E muitas vezes elas próprias não aceitam sua própria sexualidade, sua homossexualidade no caso. Então isso gera um sofrimento muito grande. Você saber que não é aceito não tem nem chance de tentar ser aceito pela sua família, né? Então, por mais que você consiga grupos que você se sinta pertencente, que você apoie um ao outro mutuamente, ainda existe aquele sofrimento, eu diria, caseiro, de fato, né? De no seio da sua família você não se sentir aceito. Isso chega bastante lá no CVV, infelizmente. Doutor Amaury, tem um outro perfil de suicídio que é o psicopata, né? E que normalmente isso vem depois de uma série de crimes que esse indivíduo comete, né? A gente tem notícias recorrentes aí de massacres que acontecem
de estripadores, né, e que muitas vezes acabam no final cometendo o suicídio. O que esses casos diferem dos casos mais comuns na maioria da sociedade? O psicopata, o sociopata, muitas vezes ele tem um aspecto muito agressivo, né? Que pode ser manifesto com agressividade em relação ao outro, mas eventualmente agressividade em relação a si mesmo. E um outro aspecto, às vezes, é uma falta de empatia, uma falta de perspectiva de futuro, uma falta de respeito, né? Em relação à sua própria história, em relação ao seu próprio futuro, que faz com que, de maneira impulsiva, eventualmente, diante de uma enrascada, diante de uma situação onde ele está encurralado, né? Ele talvez não tenha amor à sua própria vida. E é nesse caso, não pelo sofrimento, né? Mas talvez pela falta de valorização mesmo da própria vida, da vida do outro, né? E aí pode, diante de uma situação mais complicada, tentar ou se matar efetivamente, né? Que é o que a gente observa muitas vezes, depois de cometer algum crime, se matar também. Mas no curso da vida, essas pessoas são potencialmente pré-suicidas? Não necessariamente. Eu não sei de estatística específica, mas assim, pelo que eu tenho observado, acho que pelo contrário. Acho até que são pessoas que tendem muito mais a valorizar os seus próprios interesses, né? E aí, no final das contas, são pessoas mais ousadas, que se arriscam mais, sem dúvida, né? Aí você pode até dizer que isso é uma forma de suicídio, mas muitas vezes a gente observa que são pessoas que até arranjam jeitos de autoproteção, sim. E se a gente for para o Estado Islâmico, para a realidade dos fundamentalistas, a gente vai encontrar também, né, essa ideia, ou esse ideal de suicídio, que ele é construído organicamente a partir de todo o interesse de um Estado, a partir do interesse de grupos, né, que tem isso como uma causa. Isso, que aí é um tipo de suicídio diferente. É um tipo de suicídio diferente, mas que acaba, no final, sendo também um suicídio. Sim, sim. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho também sobre isso, já que a gente está quase chegando no final do programa. Assim, normalmente, a religiosidade é um fator protetivo, muito pelo contrário, né? Quer dizer, é um fator que protege a pessoa contra o suicídio, saber que existe um ser superior, qualquer que seja ele, enfim. Mas que pode acabar resultando numa coisa como o caso de Jim Jones, Isso. que cometeu um suicídio e promoveu um suicídio coletivo. Exatamente. Assim, via de regra é um fator protetivo. Eu acho que é uma distorção esses casos de seitas ou de Estado Islâmico, dos kamikazes, enfim. Eu acho que isso é uma exceção à regra. A regra geral é a religião ser um fator protetivo contra o suicídio. Doutor? Não, eu concordo plenamente, né? Aí tem a ver com crença, né? Uma crença que não é delirante, mas muitas vezes é inabalável, né? Inabalável pela sua cultura. E aí a gente tem culturas de suicídio, às vezes tem culturas de sacrifícios, né? Ainda hoje a gente vê, eventualmente, situações feitas essa, né? De você matar crianças ou matar pessoas que até são queridas dentro da comunidade como uma forma de sacrifício perante os deuses, etc. Então, mas aí são crenças, né? Não chega a ser um suicídio sofrido, né? Que é isso que a gente discute. E nós tivemos já nos últimos anos alguns casos de pessoas que espetacularizam o seu suicídio, né? Chegar ao ponto de ir para as redes sociais e online, né? Em tempo real, né? Ao vivo, cometerem suicídio. Isso é uma coisa extremamente perigosa, né? Eu acho que todo mundo torce para que não seja uma tendência. Ou pode ser uma tendência. E aí é a pergunta que eu coloco para vocês. Muitas vezes a percepção, a ideia de que vai ser a forma de serem ouvidos, né? Vai ser a forma de serem percebidos, de serem notados, né? A gente tem que enxergar toda tentativa de suicídio ou clamor em relação ao suicídio com seriedade, né? Porque, no final das contas, é um pedido de socorro, né? Quando alguém diz, eu vou me matar, eu quero desaparecer, eu quero sumir, a gente tem que colocar os olhos em alerta, né? Porque, de alguma forma, a pessoa está comunicando
que alguma coisa está errada consigo, né? Está comunicando que ela não está suportando sozinha e está comunicando que pode até se matar para ser escutada, né? Ou tentar se matar para ser escutada. Doutor Mauri, como vocês da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria e da Sociedade Brasileira analisam, observam e percebem a existência de uma entidade como o CVV, que existe há mais de 50 anos, e que acaba tendo esse papel, né, um papel de certa forma de orientar também a população. Qual é o lugar da psiquiatria e qual é o lugar do CVV na visão da psiquiatria? A Sociedade Pernambucana de Psiquiatria, ela não teve experiência de fazer uma parceria com o CVV aqui em Pernambuco, mas a Associação Brasileira de Psiquiatria, com algumas das suas federadas, fizeram a campanha em conjunto. Isso. Talvez seja até uma ideia a gente fazer isso ano que vem. Mas, assim, eu particularmente acho o trabalho do CVV fantástico, assim, uma iniciativa muito interessante, pelo que eu percebo, exitosa, né? E que tem um papel fundamental, porque eu estava falando para vocês, um dos aspectos que leva ao suicídio é essa sensação de falta de amparo social. E muitas vezes as pessoas que tentam suicídio, elas realmente têm um desamparo social. E encontrar uma voz, né, mesmo que seja ao telefone, mesmo que não seja ao lado dela, né, pode ser uma maneira de você perceber que, poxa, tem alguém que está me escutando, tem alguém que está me ajudando. Então, acho que é um papel muito... Certo. Karina, qual foi o resultado, qual o balanço que podemos fazer do Setembro Amarelo, né, desse movimento todo, que inclusive aqui em Pernambuco teve essa parceria da Sociedade Pernambucana e do CVV? É assim, a gente conseguiu realizar no Brasil todo muitas ações que conseguiram chamar a atenção para a causa da prevenção do suicídio, que é isso que a gente queria. Então, a gente conseguiu, por exemplo, iluminar o Cristo Redentor de amarelo, iluminar grandes monumentos em todo o Brasil. Fizemos no Rio de Janeiro, no Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, um simpósio internacional de prevenção do suicídio, um evento para profissionais de mídia, justamente para discutir essa questão. Poxa, e esse tabu é válido? O que é que a gente faz? Como é que a mídia, como é que os jornalistas devem tratar essa questão? Então, assim, o CVV esse ano, a partir desse ano, começou a fazer essa parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria, então a gente acredita que a tendência disso é crescer. Esse ano a gente teve um volume de ações muito grande e que seja mais e mais para cada vez o Setembro Amarelo ter corpo na sociedade e a gente conseguir, eu brinco lá dizendo, a gente tem que amarelar o ano inteiro, porque a gente precisa discutir suicídio e levar à sociedade essa mensagem de que é possível prevenir. Doutor Mauri, estamos chegando ao final do programa, eu gostaria de saber também o seu balanço. Olha, a gente conseguiu aqui em Pernambuco colocar o Palácio do Governo Amarelo, né? Tivemos passeatas, tivemos caminhadas no Parque da Jaqueira, na Avenida Boa Viagem, distribuição de panfletos, orientação à população, estudantes de medicina vestidos de amarelo, né? Pessoal da psicologia também a gente conseguiu algumas pessoas para participar com a gente. Enfim, eu acho que num grande clima de harmonia e uma harmonia para a vida, né? Em favor da vida. Agora, o Setembro Amarelo é que a vida vale ouro. Né? Lembrando isso que Karina falou, que é importante não ficar restrito apenas a uma data, né? Apenas a um momento. Né? Eu acho que a campanha ela tem a finalidade de provocar uma reflexão permanente, né? Para que as pessoas elas tomem as atitudes mais corretas, para que um caso como esse, casos como esses que a gente tem tão frequentemente de suicídio, eles deixem de existir aqui no Brasil e no mundo. Então, a gente quer agradecer a participação de vocês. Eu gostaria de agradecer também ao pessoal da imprensa, né, que conseguiu também de uma forma tão bonita acolher isso. Né? Esse não é o primeiro programa que nós estamos juntos, acho que outros colegas também psiquiatras estiveram presentes em outros órgãos da imprensa. Eu acho que você também, Valdir, faz parte dessa força-tarefa para que a gente possa ganhar esse corpo que Karina falou. Obrigado. Ok, então mais uma vez muito obrigado a vocês, obrigado a vocês que nos acompanharam. O Opinião Pernambuco fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo programa.